Uma questão que suscita muitas dúvidas entre as pessoas que desconhecem a doutrina espírita é a referente ao fato de nós não lembrarmos numa existência o que nós fomos e o que nós fizemos nas existências anteriores, principalmente a última. Se eu não sei o que eu fiz de errado, dizem muitas pessoas, como é que eu posso sofrer? Como é que eu posso ser penalizado, pagar dívidas, como afirmam as doutrinas reencarnacionistas? De fato, é uma questão muito interessante. Veremos que há razões, digamos, morais para isso, mas também outras que nós classificaríamos como psicológicas. E veremos também que há exceções e como, o porquê que elas acontecem. O que nos diz a ciência a respeito. Tudo isso no nosso tema livre. E no quadro O Espiritismo Responde, nós vamos ver uma questão sobre o medo de morrer. Segue o nosso programa a partir de agora com o tema livre. Prezados amigos, estamos chegando com o nosso diálogo espírita, mais especialmente o nosso tema livre de hoje. A Rose Heidmann e o Carlos Parchin, mais uma vez aqui nos ajudando. Prazer revê-los. Nosso tema de hoje é o esquecimento das vidas passadas. Acabei de falar na nossa abertura. Na mitologia grega, Mnemosine era a mãe das musas e lembrava-se absolutamente de tudo. Mas também era o nome do rio da memória. Então, conta-se que tinha o rio Mnemosine e o rio Látis, que é o rio do esquecimento. Isso na mitologia grega. E ambos corriam pelas planícies do Hades, que é a terra dos mortos. E a alma que lá chegava, se bebesse de um, tinha o conhecimento absoluto de tudo. E se bebesse do outro, esquecia de tudo, do que vivera na terra. Interessante esse detalhe, que a mitologia grega já falava exatamente dessa maneira. Uma outra versão, o rio Látis ficava na saída do Hades, pois a alma que retornava ao plano terrestre tinha que apagar as lembranças das vidas anteriores. Também muito interessante. A ciência ainda não desvendou todos os mistérios do esquecimento, mas já sabe que é tão importante esquecer como de lembrar. William James, um psicólogo e filósofo, ele disse o seguinte: se nós lembrássemos de tudo, seríamos, na maioria das vezes, tão doentes quanto se não nos lembrássemos de nada. Aí eu quero... É interessante, muito interessante, tem tudo a ver, né? O que ele está falando, do ponto de vista de nós comportarmos as lembranças de tudo que acontece, ele estava se referindo só a essa existência atual, né? Antes de ir adiante, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Vocês têm ideia quanto que um ser humano, quanto que um cérebro humano armazena de informações? Não tenho a mínima. Tem ideia, Paty? Pois olha, calcula-se que o cérebro humano tem a capacidade de memorizar algo na ordem de 10 bilhões de bits de informações durante a média de vida humana. Ou, comparando meio grosseiramente, a quantidade de informações contida em 5 volumes da Enciclopédia Britânica. Nossa. Isso é o máximo. Eu estou mais para Látis que para Mnemosine, estou mais esquecendo que lembrando. Pode dar um desconto na minha enciclopédia. Você está mais para o Látis, porque a Mnemosine lembrava de tudo. Pois é, estou mais para o Látis, esquecendo. Então, gente, antes de nós adentrarmos para os ensinamentos espíritas e dos espíritos, né, nós já encontramos aí justificativas para o fato de, normalmente, a gente não lembrar das nossas vidas passadas. Se a gente não consegue lembrar nem tudo o que ocorre nesta existência, e, além disso, nós vamos absorvendo algumas novas informações, mas vamos descartando outras para poder dar espaço no cérebro, nós não teríamos condição de digerir todas essas informações que a gente recebe, principalmente hoje, numa época de comunicações instantâneas, e a gente sabe o que acontece em toda parte ao tempo todo. E uma produção intelectual que a gente nem consegue acompanhar, né? Exatamente. Então, eu pergunto para vocês o seguinte: por que
nós realmente precisamos esquecer do que fomos, do que fizemos e nossas existências pregressas. Quer começar? Sim. Então, vamos Eu gostaria de colocar antes uma premissa. Sempre que nós fazemos uma análise, nós temos que partir de alguma premissa. E como nós podemos estar falando para não espíritas, e por certo estamos, grande parte dos que nos veem e ouvem são não espíritas, nós temos que colocar a crença na reencarnação. Se nós temos essa crença, nós podemos fazer ilações e outras análises. E no meu caso específico, eu sempre coloco, ou existe a encarnação, a reencarnação, ou não existe Deus. Isso, claro, é uma posição pessoal minha, eu não consigo conceber Deus sem a reencarnação, para explicar tudo o que acontece. E nesse caso, realmente, nós podemos ir pela lógica da razão, ou a razão da lógica, se existe a reencarnação. E nós estamos numa encarnação presente para evoluir, ou a lembrança do passado nos seria penosa, difícil, nos traria muitos problemas de relacionamentos, muito problema na vida atual, onde veríamos os resquícios de nossos erros do passado, das pessoas que nos foram problemáticas ou que nós somos problemáticas a elas. Então, evidentemente, em existindo a reencarnação, é necessário que nós esqueçamos o passado para poder aproveitar o momento de evolução do presente. Quer acrescentar, Rose? O que não significa que a nossa experiência passada não esteja conosco. Ela está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, nas nossas tendências inatas, na experiência que já adquirimos, né, nos milhares de anos em que já vivemos em outros corpos e que nos trouxeram até aqui. Senão Deus seria injusto também, né? Porque teria criado alguns homens há milhares de anos atrás sem a mínima condição até ética, né, de decidir entre o bem e o mal. E nós com acesso a esclarecimentos que no tempo antigo não existiam. Então nós somos aquelas mesmas almas, aqueles mesmos espíritos reencarnados. Conservamos em nós toda a experiência vivida, as tendências, a afinidade, aquilo que é a aquisição da nossa alma imortal. Mas não temos, né, a lembrança vívida das relações, dos acontecimentos, porque cada etapa reencarnatória é um novo recomeço. Mas não é um recomeço no mesmo degrau de escada em que nós estávamos nivelados antes. É um recomeço com toda a experiência antiga, contida no arcabouço do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, a direcionar a nossa experiência atual. Se não fosse por isso, se a gente perdesse as nossas experiências, né? Não havia finalidade da reencarnação, porque a gente ia ficar sempre andando em círculos. Aliás, por falar em círculo... E se lembrássemos de tudo também, né? Repetiríamos os mesmos atos. Exatamente. Existe um autor, desencarnado já há muito tempo, não foi propriamente espírita. Alguns leem, eu li alguns livros dele, a gente faz restrições, realmente algumas colocações, mas alguma coisa ficou quando eu fiz a leitura da grande síntese, por exemplo, do Pietro Baldi. É interessante. E ele fala exatamente de que tudo é cíclico, mas na forma de espiral. Você nunca fica andando no mesmo lugar. Você fecha um círculo e sobe isso que se falou agora, um patamar acima. Quer dizer, na verdade, as indas e vindas reencarnatórias, vamos para o plano espiritual e voltamos. Cada vez que a gente volta, a tendência é, pela lei de progresso, que é uma das leis básicas de Deus, é que a gente avance um pouco. Senão, a gente ficaria sempre no degrau abaixo. Não, a gente acrescenta e vai subindo. Né? Por isso que a vida é tão difícil, né? Porque o que nos acontece? Nós somos submetidos a dificuldades, a limitações, a problemas novos que nós ainda não sabemos solucionar. Exatamente. Ou pelo menos não solucionamos bem antes para adquirirmos um novo patamar de experiência. As próprias dores, os próprios sofrimentos, elas são necessárias, não necessariamente como expiação, mas como provação, porque senão a gente não cresce, não sobe, né? Toda escalada deve ter um grau de exigência que nos obriga a sermos melhores. A tal da lei de Darwin, né? A evolução se faz pela adaptação e busca de progresso. Agora, Parchin, tem muita gente que diz o seguinte: a gente não lembra de vidas passadas porque, na verdade, a gente não viveu antes. O que você tem a dizer para esse tipo de pessoa? Bom, eu acho que eu até coloquei no começo uma premissa que ela é válida, não é? E é evidente que se você não aceita
o processo de reencarnação, você vai usar este argumento, não lembra porque não existiu. Ao mesmo tempo, nós voltamos ao confronto da lei divina. Se a lei divina é perfeita, como é possível atingir a perfeição em uma só vida? Não é? Então, nós temos que dar essa dúvida. Realmente, você tem certeza de que a reencarnação não existe? Porque a única forma de negar é a possibilidade do esquecimento. Porque temos realmente que considerar que nós partimos sempre, como foi colocado, de um novo patamar. Se o filho do bárbaro não tivesse crescido, continuaria sendo bárbaro, mas ele já veio com uma base. Aquele exemplo que a Rose usou, podemos dizer que um edifício que tem uma base. Nós não lembramos como a base foi feita, mas ela está lá. Existe. Então é necessário, sim, o esquecimento. Não seria possível nós crescermos sem esquecer tudo que nos incomodava, tudo que nos fazia mal, tudo o mal que nós fazíamos, para que a partir daquela base que construímos, possamos andar, crescer nessa espiral, né, nesse círculo de crescimento virtuoso, sempre levando em consideração o passado. Claro, negar a existência da reencarnação é a única forma de negar a não lembrança da vida passada como um mecanismo necessário e útil ao crescimento espiritual. Então, nós vamos fazer um pequeno break e na volta já vou antecipar para a Rosa a seguinte situação. É bom saber. Quero saber o seguinte, como que realmente se registram essas memórias? Uhum. Elas ficam esquecidas, mas ficam onde? Não ficam na nuvem, igual nós já podemos usar aqui, né? Uhum. Ficam onde? Desde um pensamento negativo, como é que esse espírito, como é que a alma absorve e pode sobreviver esse tipo de energia absorvida de uma encarnação para outra, os atos concretos, etc. Mas isso a gente faz daqui a pouquinho, quando a gente voltar depois do nosso intervalo. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Aí, pessoal, então nós estamos voltando ao nosso tema livre de hoje, falando sobre o esquecimento do passado e memórias, por consequência. Uma coisa é ao contrário da outra, estão entrelaçadas, obviamente. Eu havia dito antes do nosso intervalo aqui para a Rose, joguei uma pergunta no ar para ela. Está lembrada ainda ou não? Mais ou menos, Mais ou repete. menos. Então, a pergunta que muita gente faz é o seguinte: como que a pessoa que tem sentimentos negativos, digamos, em relação a uma pessoa, ou pensa mal de uma pessoa, às vezes por semanas, meses, décadas, né? Ou ela comete um homicídio, por exemplo, né? Um ato concreto, vamos quase que apelar aqui para um exemplo muito extremo. Essas coisas todas, como é que ficam de uma vida para outra, Rosa? Então, olha, você registra como? Há muita polêmica a respeito desse assunto, muita discussão até inútil, né? Mas o que é importante lembrarmos de que quem pensa, quem sente, quem experiencia, quem arquiva aquele conhecimento e quem evolui é o espírito. Portanto, de alguma forma, essa memória só pode estar registrada nos arquivos do próprio espírito. Não pode ser sujeita à mutação, porque é um processo a esquecimento, nem a perda de experiência, porque é um processo crescente de evolução. Então, sabemos que, de alguma forma,
O próprio espírito é que arquiva essa memória e vai, ao longo das reencarnações, quando assume a sua ligação com o novo corpo físico, perdendo o acesso direto à memória temporariamente, mas com todo aquele conteúdo, ou mantendo na direção que ele escolhe trilhar, né, ou impulsionando para frente, ao desencarnar, recobrando muitas vezes parte dessa memória passada, se já tem condições disso, e alguns dizem que essa memória ficaria registrada no perispírito, mas para nós é uma interpretação um tanto limitada, equivocada do assunto, porque o perispírito não pensa, quem pensa é a alma, é o espírito, e ele é que sente também. Então, de alguma forma, a sua experiência tem que ser arquivada nele. Alguns falam de um corpo mental, mas, na verdade, o perispírito é o quê, né? Ele é fruto de uma aglutinação da substância básica material primitiva, que nós chamamos fluido cósmico ou fluido universal, para não sermos redundantes, né? Fluido cósmico universal é uma redundância, praticamente, em torno das emanações da própria alma, da própria mente, aonde está a sede do pensamento e do sentimento. Acreditamos nisso, é o que Kardec fala. Parche, essas memórias subsistem por quanto tempo? O esquecimento da encarnação seguinte, né? É temporário, ou seja, quando ela adiantou um pouquinho. Foi para o mundo espiritual, desencarnou, né? Esqueceu, recupera uma parte, não sei, é isso que eu quero saber com você. Aí ela volta, ela esquece o que ela fez na vida passada, quase sempre de tudo, né? Quando ela volta a desencarnar, ela recupera todo, como se tivesse salvo num disco rígido, a nossa memória, assim, ela absorve todo, desde as mais remotas eras. Bom, eu queria só colocar um pouquinho, o corpo mental é parte indissociável do espírito, Rose. Então, que eu acho que não é corpo, né? Kardec não fala em corpo. Kardec não fala, mas como não fala em muita outra coisa que claro. André Luiz e Emmanuel trouxeram, né? Do corpo mental. Então, o corpo mental faz o registro, na minha opinião, como a Rose disse, há polêmica, porque o corpo mental é imutável e é atributo do próprio espírito. É uma irradiação dele, né? Esses registros, Wilson, estão registrados, seja na mente, seja no corpo mental, como um todo. Mas, no entanto, mesmo quando a pessoa volta da encarnação para o plano espiritual, ele ainda tem um determinado grau de adiantamento, que limita o acesso integral. Eu diria assim que esse acesso são camadas cada vez mais profundas e que a profundidade da recordação depende do grau de evolução do espírito. Quanto mais ele evolui, mais ele acessa. Então não seria uma retomada instantânea e do todo, porque poderia prejudicá-lo ainda no processo que ele precisar para passar de evolução. Mas, à medida que evolui, e sem sombra de dúvida, o alcance vai se tornar maior. Até um dia nós temos acesso integral a todas as nossas encarnações, todos os nossos aprendizados. Até lembrando o William James que você citou, né? Quem lembra de tudo, também às vezes não consegue equilíbrio para se sustentar em frente. Eu li de um autor espírita desencarnado, eu acho, eu não lembro quem é. Mas ele fala o seguinte, ele diz que também não há muita razão de ser, depois que eu perguntei de épocas remotas, não importa muito, a comparação é a seguinte, a criança, o adulto, não importa muito as lembranças dos fatos mais corriqueiros, mais primárias, né? Exatamente, como é que ele aprendeu a juntar o A com B na cartilha, aquela coisa toda. Porque ele está num patamar muito alto, ele fica a essência, né? O suprassumo das experiências ao longo das suas várias reencarnações. E os amores cultivados, as afinidades, isso sim, com toda certeza. Né? A construção boa. Agora, Rosa, é o seguinte, além da crença na reencarnação, nós estamos falando aqui que o espírita, os espiritualistas, muitos deles acreditam na reencarnação, mas fora da área, do campo da crença, existe alguma outra coisa que justifique a manutenção dessas lembranças que ficam de lado, se recuperam, vão e voltam? Que tipo de experiência ou de conhecimento corrobora que a gente realmente não perde o que aprendeu? Você quer dizer indícios científicos da reencarnação? Não necessariamente da reencarnação, de que as lembranças voltam, de que a gente lembra do que fez, de quem foi, do que a gente aprendeu, de quantos... Bom, a primeira coisa para mim, né, é empírica quase.
nós podemos olhar duas crianças, né, Tem gêmeas, um que minutinho sejam para você falar sobre isso. criadas da mesma família, elas são iguais? Com a mesma educação, o mesmo ambiente? Não são. Para mim, primeiro, uma dedução prática da observação dos nossos próprios filhos. Você observa que cada um traz em si as tendências chamadas inatas, que são a experiência que o espírito adquiriu em outras encarnações, né? E que o levam nas direções diferenciadas. Então, a nossa bagagem passada transparece em nós naquela tendência que nós trazemos, na personalidade que nós desenvolvemos, nas características básicas que possuímos, que nos diferenciam dos demais. O que mais, Pacho, que te ocorre? Bom, me ocorre também, claro, além das lembranças espontâneas que algumas crianças têm e Que são as provas documentadas, científicas, né? né? Com provas documentadas de ir resgatar lugares, fatos, nomes, datas, e que só poderiam advir de um conhecimento anterior, já que aquela criança não havia tido acesso. E os gênios, né? Tipo Mozart e outros. Que trazem. Nós vimos recentemente um menininho asiático de 5 anos, um virtuose no piano, com todas as peças decoradas. Decoradas, que eu digo, sem leitura, sem ninguém tocar para ele aquelas peças. Da onde veio essa lembrança? Claro que sempre tem aquela desculpa do inconsciente universal, da memória universal. É mais lógico pensar que ele aprendeu, né? São teorias mais fantasiosas do que muita gente acusa os espíritos de serem. Exatamente. Quer dizer, é tão fraca quanto acuso a teoria espírita de ser. Seria injusto, né? E simplista demais. E nós temos essas possibilidades de estudo. Pena que a parapsicologia não se consolidou como ciência, porque seria um campo muito bom de estudo se ela realmente abrisse a sua filosofia para o método científico de pesquisa. A gente poderia acrescentar aqui, né, o que foi dito, a própria terapia de vidas passadas, que não é uma terapêutica espírita, mas que é aplicada e que ela, muitas vezes, muitos traumas, muitas fobias acabam sendo esclarecidas porque as pessoas têm regressão de memória para além da vida intrauterina, recorrendo, vivenciando a duas maneiras diferentes. Uma só assiste como se estivesse como um telespectador, na outra ela vivencia aqueles sentimentos com toda aquela carga emotiva daquelas experiências. Então, a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, com as inúmeras cartas que ele recebeu, com comprovação, às vezes, até da assinatura. Existe um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia, que foi feito por um perito da Polícia Civil, comprovando que muitas daquelas mensagens, além de conter informações desconhecidas da família, completamente, elas traziam indícios suficientes da caligrafia do espírito quando encarnado e quando trazendo a mensagem através da mediunidade do Chico Xavier. Então é um assunto muito interessante. Ok, nós ficamos por aqui, nosso tempo infelizmente já está esgotado e passamos ao quadro Espiritismo Responde na sequência. Olá, amigos. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Tenho muito medo de morrer, não quero morrer de jeito nenhum. O que eu faço para vencer esse medo? Essa é uma situação muito comum. Nós todos, até por instinto de conservação, não gostamos da ideia da morte, porque morte parece o fim de tudo. Essa é a ideia que nós temos. Nós temos necessidade de preservar a nossa vida na Terra. E isso muitas vezes nos leva não apenas a amar a vida, mas a nos apegarmos e dependermos da ideia de que as coisas continuam a ser como estão. O medo da morte, de certa forma, é o medo da mudança de situação, é o medo daquilo que para alguns é o desconhecido, o caminho, né, do qual não nos lembramos, que é o da vida espiritual, ou que pensamos não conhecer. Naturalmente que não é desejável que a pessoa queira morrer, que deseja abreviar sua experiência na Terra, por mais dificuldade que enfrente, porque todos nós temos compromissos a cumprir assim, aqui na nossa existência carnal.
Porém, para vencermos o medo do desconhecido, enfrentarmos a aventura da vida, que implica em enfrentarmos a ideia do desencarne, que não é morte, porque não é o fim de tudo, nós temos que nos tornarmos mais fortes e entendermos, na verdade, o que é a vida espiritual que nos aguarda quando o nosso corpo se desagrega e não tem mais condições de nos manter aqui. É importante relembrarmos, em primeiro lugar, que quando nós reencarnamos, nascemos num corpo carnal para enfrentar uma experiência nova, nós não estamos abandonados ou sozinhos. Além dos eventuais familiares encarnados que nos rodeiam, que são a nossa família, que são os nossos amigos, nós temos uma grande família espiritual, espíritos que são afins conosco, que nos amam, que zelam por nós e que permanecem no plano espiritual, cuidando de nós durante essa existência. Na medida do possível, eles nos socorrem, nos amparam em nossas dificuldades. E todas as noites, quando nós nos despreendemos pelo movimento natural do sono físico, nós podemos e deveríamos reencontrá-los. Quando nós treinamos para o desencarne, treinamos para a assim chamada morte, quando o nosso corpo dorme, nosso espírito livre vai em busca das afinidades espirituais, das pessoas que nos amam, a quem amamos, e do cumprimento daqueles objetivos que ocupam a nossa mente. Portanto, o desencarne, ele quase que acontece de alguma forma, tem um movimento similar todas as noites quando o nosso espírito se torna livre do corpo e vai em busca da vida espiritual. Para aprendermos, porém, a estarmos preparados para a nossa plenitude da vida espiritual, nós temos que começar por valorizar a nossa vida física. Quem é que tem medo, né, da novidade, da mudança de cenário? Aquele que nem vive em plenitude seu momento presente normalmente. Quantas vezes nos passam desapercebidas as experiências mais gratificantes da existência? Não temos tempo para prestar atenção no perfume de uma flor, no sabor de uma fruta, num vento gostoso, num sorriso de uma criança, num olhar cansado que nos pede até a caridade de um minuto de diálogo, de atenção, de audição dos problemas que a pessoa está passando. Então, o treino para o desencarne começa por vivermos plenamente. E, em segundo lugar, em sabermos que a morte não existe. Somos imortais. E qual é a prova disso? Os espíritos que se comunicam conosco nos dizem: estamos vivos, a morte não existe. Continuamos amando, continuamos aprendendo, continuamos trabalhando e reencontramos após o desencarne se temos a consciência razoavelmente tranquila. Todos aqueles que nos amam, a nossa verdadeira família espiritual. O desencarne, portanto, se cometemos erros, é uma oportunidade de retomada de consciência, de planejar uma nova experiência. E se temos a consciência relativamente tranquila, dentro das nossas limitações, é a volta para casa, é abraçarmos os entes queridos e dizermos: também nós estamos vivos, a vida continua. E somente o amor, a fraternidade, o aprendizado contínuo nos mantém nessa existência e na outra. Muita paz. Fiquem conosco. A editora Espírita Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 3278 0961.